Amém. Que música linda. Muito obrigada, Anaísa. Obrigada pela oração também intercessora, que aquece o nosso coração. E que testemunho lindo da Meire que acabamos de ver. Como é importante, né, estarmos sempre cuidando das pessoas ao nosso redor, mostrando o amor que Cristo tem por cada um de nós. Uma boa noite a vocês que estão aqui conosco na Igreja Central de Sorocaba. E também a você, amigo, que nos assiste através das redes sociais e do YouTube também. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui nessa série tão especial chamada Um Olhar de Esperança. E nessa série nós vamos estar falando a respeito dessa esperança, do amor que Deus tem por cada um de nós. Começamos ontem falando sobre como o nosso sentimento de estarmos deslocados das situações diárias do dia a dia, não é mesmo? Também falamos que Deus colocou em nós, plantou em nosso coração, como uma assinatura do seu grande poder criador, a eternidade, o desejo pela eternidade. Então, não é nada que tenha nesse mundo, nenhuma coisa, nada, nem pessoas, nem trabalhos, nem casas, nem carros, nada vai conseguir preencher o vazio da eternidade. Porque somente o eterno pode preencher esse vazio. E quando nós abrimos o coração e permitimos que Ele reine, mudanças vão acontecer. E hoje nós estamos aqui para ver a continuidade dessas mudanças. E eu convido você a refletir, abrir o coração, permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite. E se você tem amigos que você ama e quer ver no céu, ou alguém na sua família que você deseja que conheça as verdades eternas, aproveite agora. E compartilha esse link aí, manda para as pessoas que você ama, manda para várias pessoas para que eles possam também participar conosco desses momentos, tá certo? Vamos então, eu trouxe algumas fotos, ontem eu trouxe algumas fotos para mostrar um pouquinho, de mim para vocês, Então eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento essas fotos, essas imagens que falam a respeito daquilo que eu gosto, das minhas paixões nessa terra, Mas são boas, eu te garanto, Primeiro, eu quero lembrá-los que nós estamos desenvolvendo uma semana também especial lá no Instagram. Começamos ontem e hoje também já tivemos às 5:30 da manhã, um momento de oração, um momento de entrega, um momento que a gente faz uma reflexão da palavra de Deus, e hoje assim foi muito especial. Mas só quem estava presente conseguiu assistir. Não foi possível gravar. Então, é só quem estava ali participando. Então, são momentos muito especiais e você também pode participar me acompanhando lá no Instagram. Eu uso textos que nós vamos usar também aqui. Mas lá é uma prévia, Começa lá. Então, você pode me acompanhar todas 5:30 da manhã, durante essa semana, até sábado, nós vamos estar juntos lá. E eu quero ver você também, tá? Então, essa é minha família, a nossa grande paixão. Então, ontem eu mostrei um pouquinho para vocês, nós somos apaixonados por esse clube de desbravadores. Você conhece? Já ouviu falar? Então, nós trabalhamos com crianças de entre 10 e 15 anos, mas também somos líderes, Então, já passou dessa faixa etária. Mas o foco é nessa idade, e onde a gente se reúne, faz atividades ao ar livre, muitas coisas legais, aprendemos habilidades, que nós chamamos de especialidades. E há muito tempo eu desenvolvo esse ministério também. Gosto muito. Quando eu era criança, eu não pude ser desbravadora. Não conhecia. E na minha igreja, a hora tinha, a hora não tinha. E eu não pude participar. Meus pais não deixaram eu participar naquela época. Eu fiquei muito triste. Quando eu cresci, o clube acabou na minha igreja. Então, eu não pude participar durante muito tempo. Quando eu conheci meu esposo, ele era líder de desbravadores, então ele implantou lá na minha igreja. E nós
continuamos. E foi nessa igreja que nós, lá em 2000, nós tivemos, então, o clube de líderes aqui nessa igreja central. Não sei se ainda funciona, o Clube Caravelas, não sei se vocês já ouviram falar já. Não sei, mas eu sei que nós nos reunimos para poder estudar mais e aprender sobre liderança. E fazer algumas atividades juntos, algumas atividades que são muito prazerosas, ao ar livre. E algumas delas eu quero mostrar aí para vocês, né? Até hoje, esses são mais recentes, né? Do Campuri de Líderes. Então, vocês veem que eu gosto muito de animais também, né? Estou pegando ali uma cobra, né? Bem grande. A gente faz boia cross. Esse daí foi um momento que a gente estava com o clube de líderes, o outro que a gente participava, no núcleo de cavernas, lá no Petar. Muito legal, muito dinâmico e incrível as experiências nas cavernas, né? Vale a pena, fica aí a dica. Mas nós também nos reunimos, ai, que saudade de aglomerar, né? Que saudade dos campuris, que são aquelas grandes reuniões onde os jovens se reúnem e ali aprendem muitas atividades e colocam em prática tudo aquilo que desenvolveu durante o ano. E o clube juntos acampam, passam tempo juntos, fazendo atividades muito gostosas, né? E aqui do meu último clube, que é o Clube Vigilantes da Colina, lá de Piracicaba. Um clube assim apaixonante, e esse último ano passado eu fui a diretora do clube. Então estávamos lá e fizemos, aí foi uma das últimas reuniões presenciais, né? Depois entramos no online devido à pandemia, mas nós não paramos as atividades, continuamos online, fizemos muito, até acampamento online nós fizemos, e depois teve o Campuri online. Então a gente fez muitas atividades, porque é gostoso quando a gente faz atividades em grupo, saudáveis, e que também remetem a nosso Deus. Então nós estudamos a palavra também, e isso é muito gostoso, e a gente tem aí um carinho muito grande por essas atividades, né? E se você é um jovem de 10 até 15 anos, participe do Clube dos Desbravadores. Eu sei que aqui, nesta igreja, tem, né? Então, participe muito. Mas eu quero mostrar uma atividade que nós fizemos ontem, né? A minha família também gosta de acampar e a gente não está podendo. Ontem nós fomos comemorar o aniversário do meu filho. Lembra que eu falei que ele tinha feito 14 anos na sexta-feira? Então ontem nós fomos comemorar, fizemos uma fogueira e na verdade foi ele que acendeu sozinho a fogueira, né? Então foi um marco aí da vida dele, que normalmente ele precisava do auxílio de um conselheiro, né? De alguém mais velho, mas ontem foi ele que acendeu a fogueira. A gente só ficou observando, e foi muito prazeroso estar ao ar livre com a família. Isso é muito bom. Mas por que eu estou falando isso? É só para vocês conhecerem um pouquinho mais e saber que a vida cristã, ela não precisa ser chata, ela não precisa ser pesada, ela precisa ser leve. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. O tema de hoje nós vamos estudar, chama Destino e Percurso. E você sabe a diferença disso? O percurso é a distância que nós temos entre o nosso objetivo, né? Então, a distância que nós vamos percorrer, o caminho que vamos, né, desenvolver e vamos estar fazendo é o percurso. E o destino é realmente a direção a se seguir, é o rumo onde a gente quer chegar, é o propósito de alguma coisa. E eu vou dizer para vocês que Jesus nos ensinou como fazer o percurso para chegar no destino correto. Quando Jesus esteve aqui, ele teve muitas atividades e ele caminhava para chegar em todas as atividades. Ele precisava caminhar porque não tinha meio de transporte alternativo. Então, longas caminhadas ele fazia. E nessas caminhadas, ele parava nas cidades e, ao invés de pregar, Jesus curava as pessoas. E
ele passou mais tempo curando do que realmente pregando. E Jesus, e muitas pessoas começaram a segui-lo, muitas multidões começaram a seguir Jesus. Mas houve uma grande expectativa, não sabiam onde se elevar. Alguns discípulos já queriam saber qual vai ser o próximo passo, o que Jesus vai fazer, né? Como que ele vai se anunciar como Filho de Deus, ou como ele vai reivindicar o seu reino. E ele começaram essas especulações. Mas uma das vezes que Jesus pregou, e foi logo assim a primeira vez, né, que ficou conhecida como o seu Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 de Mateus. Você pode me acompanhar. Lá no capítulo 5, ele começa a falar e descrever o reino dos céus, o destino. Mas o interessante é que, ao refletir sobre o destino, ele estava também falando como viver durante o percurso. E se você acompanhar isso, eu vou ler alguns tópicos, né? Começa lá no capítulo 5, verso 2, ele passou a ensinar, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele já fala de humildade. Bem-aventurado humilde. E ali ele vai discorrendo, né, falando sobre a importância dos discípulos serem luz. E nós podemos pegar isso também para nós, ser luz do mundo. Enquanto o mundo está em trevas, com medo, né, desesperados, corre de um lado para o outro, esperando se levantar um grande líder que possa colocar todas as coisas no eixo novamente, nós podemos ser luz e o sal para temperar o mundo. E assim ele vai discorrendo, e depois, logo no capítulo 6, no capítulo 5, desculpa, ele vai falando sobre a lei e como ela foi deturpada, né? Como que foi modificada com o tempo, e foi resgatando esses valores da lei. E no capítulo 6, Jesus ensina a orar. No capítulo 6, Jesus ensina a jejuar. São ações que o cristão deveria praticar durante o caminho, durante o percurso da vida. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 7, tá? O capítulo 7 de Mateus, e os versos 13 e 14, e nós vamos hoje estudar propriamente esses dois versos. Que ele fala que nós precisamos fazer uma escolha. E Jesus começa assim, capítulo 7, verso 12 e 14. Entrai, isso, capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Vejam. Nesses dois versos, Jesus ele fala o seguinte: entrai. Ele faz um convite a cada um de nós. E para fazer uma escolha. Um caminho que é largo, um caminho que é fácil, que dá e remete a isso, né? Quando a gente pensa em caminho largo, a gente pensa assim, facilidade de passar, né? Facilidade de percorrer esse caminho. Um caminho que pode nos levar com conforto ao nosso destino, mas que também nos traz perigo. Perigo de distração, perigo de, muitas das vezes, achar que está muito tranquilo e você dormir nesse percurso. Eu vou para Tatuí para dar aulas, né, lá no colégio, e um dia eu tentei mudar o caminho, fui pela Castelo para ver, né, como que seria. Fala que é mais rápido, vou mais rápido. É larga a pista,
parece ser mais tranquila, mas no horário que eu saí, muitos caminhões, né? Muito fluxo, e o povo correndo bastante, e eu também, né, pisando ali, mas depois eu percebi gente distraindo, e assim, quando a gente ia passar alguma coisa, assustava, acordava. E eu falei assim, não, mas deve ser o horário. Na volta, no outro horário, vou passar por esse caminho. Aí, na volta, piorou. Agora, a distraída era eu. Com sono, pescando, eu falei, não, esse caminho não está bom, porque é tudo uma reta, né? A gente fica assim, tranquilo, que parece, né, que o carro está indo sozinho, mas o perigo existe. Mas o caminho estreito, um outro caminho para percorrer, ele às vezes nos dá mais atenção, a gente fica mais alerta, né? Mais curvas, a gente fica mais com medo, às vezes que aconteça alguma coisa com mais frequência, então a gente fica mais alerta. Esse é o caminho estreito. É um caminho que também remete a grandes dificuldades, né? Um caminho apertado, talvez, um caminho que possa nos deixar preocupados. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nós estamos, dependendo do percurso que nós estamos fazendo, às vezes nós precisamos deixar algumas coisas, às vezes precisamos deixar as bagagens que nós estamos levando para se tornar um pouco mais fácil esse caminho. Eu vou contar isso para vocês, né? Como vocês viram, eu gosto de Clube de Desbravadores. E uma das coisas que eu gosto é de sair para a natureza e cavernas, né? Meu esposo gosta muito de cavernas. Eu já falei isso aqui com vocês. E aí, nessa imagem, mostrando aí para vocês, a gente estava num pequeno grupo, porque nós íamos fazer uma expedição num caminho difícil, num caminho muito estreito. Passaria apenas um por vez. E nós temos aí um guia. Somente o guia estava carregando uma mochila. E ele falou, deixem tudo, o que vocês precisarem, eu carrego para vocês. Porque vocês vão precisar das 2 mãos livres. Vocês vão precisar estar atentos aos comandos, porque é perigoso. Ele já falou de cara, a gente precisava ter isso. Tivemos instruções para depois ir para o caminho, né? E nós fomos. Mas incrível, durante o percurso, paisagens maravilhosas, né? A gente caminhando aí, percebe-se que é um desfiladeiro. Mas ali tem até um parapeito ali, alguma coisa que segura em alguns momentos, né? Outros não têm. Então, você precisa se agarrar, subir, ir com calma, ficar atento, olhar o colega que está na frente, o que está atrás, e ter sempre cuidado. Mas o interessante é que nós estávamos com as 2 mãos livres e sem peso. Quando a gente vai fazer uma caminhada mais longa, às vezes a gente leva uma mochila para levar água, alimentos, às vezes uma bússola, talvez lanterna, dependendo do horário que você vai, uma muda de roupa, caso você precise. Mas, dependendo de cada percurso, nós precisamos aliviar os fardos. A gente precisa aliviar esse peso da mochila e da bagagem que a gente está levando. Jesus, ele falou exatamente isso. E ele queria mostrar isso, e a gente vai ver agora. Jesus, ele queria que passássemos pela porta estreita. E no verso, em João, né, eu convido vocês a abrir João, no capítulo 10, os versos 7 e 9, Jesus fala o seguinte. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, que estava se remetendo àquela porta, que entrai pela porta que a gente leu lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 13. E no verso 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. E depois Jesus, ele se coloca como um pastor. E essa porta das ovelhas é aquela porta onde o pastor fica ali, vigiando, cuidando das ovelhas, contando para ver quantas entraram no aprisco, vendo se não tem nenhum lobo ou algum animal feroz que pode destruir, é aquele que vigia.
Ele é a porta por onde as ovelhas irão passar. E Ele convida, vem, passe aqui pela porta. A porta, ela é o começo do caminho, não o final. É a decisão de entrar por essa porta que é estreita e depois fazer o percurso. Então, Jesus convida para nós estarmos ali com Ele, né? E fazermos uma escolha. Essa escolha, como nós vamos viver e direcionar a nossa vida enquanto ainda não chegamos no destino. Como vamos fazer isso? O mundo apresenta muitas coisas. O mundo apresenta para nós situações que parecem ser fáceis, parecem ser prazerosas, e te coloca numa situação que você se preocupa em alcançar o sucesso. E o sucesso, ele é enganador. É você colocar-se num pedestal, achar que é melhor que alguém, que não precisa de ninguém. E sabe que o mundo está assim. Muitas pessoas estão tão acostumadas, tão tranquilas, que elas não querem sair dessa zona de conforto, né, que chamam. Então, elas buscam algo melhor e não se preocupa tanto com outras pessoas. Alguns, até no Instagram, nas redes sociais, você pode ver que ensina você a chegar no sucesso mais rápido. E cada um vai fazendo a propaganda melhor que a outra, para ver o que você vai comprar deles, né? E eles fazem isso, chegam ao sucesso, e muitos têm ótimos objetivos. E até ajudam outras pessoas com doações e tudo. Mas está faltando uma coisa. E eu queria convidar você a pensar. Está faltando um Salvador. Jesus é a porta, porque só por essa porta estreita é possível entrar para percorrer o caminho que vai te levar à eternidade. Esse caminho só pode ser percorrido se você entrar e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E você pode perguntar, mas para que eu preciso de salvação? Estou tão bem, né? Estou tão tranquilo, as coisas para mim estão normais. Mas ontem nós vimos, o mundo não está normal. E entre você estar bem e estar de repente doente numa cama, precisando ser entubado e até morrer, é um estalar de dedos. Você não sabe o seu futuro. Você não pode acrescentar nem 10 segundos à sua existência. Como brincar com a vida? Você precisa fazer hoje uma escolha. Você precisa hoje tomar uma decisão e Jesus te convida, entra pela porta. E Ele fala mais, né? Ele fala mais que Ele é o caminho, não há outro meio. Em outra passagem bíblica Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Ele já mostra como é esse caminho. É através dele, é através de Cristo. E Ele também ensina como você deve agradar esse Deus que tanto te ama. E se você quer demonstrar amor a Ele. E eu convido você a abrir novamente a Bíblia, agora em 1 João, no capítulo 2, mais para frente, né? O capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, o versos 15 e o verso 16. Ele fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso, ele fala, né, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, Jesus ele já fala que muitas coisas vão te atrair. Concupiscência dos olhos, pelos olhos vão te atrair. Você vai ver, você vai desejar, você vai querer ter. Mais do que ser. Ele também fala da concupiscência da carne, dos desejos mais sombrios do ser humano.
desejo de ser mais do que o próximo, se colocar no pedestal, como a gente falou. Ele também fala que esses prazeres são momentâneos. O mundo vai passar. O mundo não tem como se aguentar por mais tempo. Por que será que então a NASA gasta tão bilhões de dólares todo o tempo para poder mandar gente para Marte, investigar o que pode ser feito lá? Porque esse mundo já está condenado. Stephen Hawking, um grande evolucionista e cientista, antes de morrer, ele fez uma citação. Este mundo não aguenta mais 100 anos de existência. Por conta de tudo que nós já provocamos nele, ele não aguenta. E eu creio que não aguenta mesmo. E aí ele termina a citação dizendo, precisamos migrar para as estrelas. Eu quero migrar para as estrelas, mas no céu, que meu Deus tem preparado. E depois ele vai reformular esse mundo. E Jesus ainda fala mais. Em João, em 1 João 5 agora, no capítulo 3, ele nos dá, João 5, verso 3, ele nos dá a orientação daqueles que amam a Deus, entende o sacrifício que ele fez, e ele fala no verso 3 e no verso 4, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, Jesus ele já deu a orientação. Você quer demonstrar que ama a Deus? Você quer mostrar para as pessoas a quem você pertence? Então, mostre isso guardando os mandamentos de Deus. E esses mandamentos são completos. Ao estudar a palavra dele, você vai percebendo que eles são amplos. Se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas ele tem muitos detalhes e para isso precisa estudar a palavra dele. Todos os dias. E nós estamos aqui, durante essa semana, vamos estudar mais. E você precisa entender que Jesus, ele quer tornar leve a sua vida. Vocês viram? Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são leves. Agora eu falo para você, que já tomou essa decisão, que já está frequentando a igreja, que já estuda a palavra de Deus, conhece os mandamentos. A sua vida está leve ou a sua vida está pesada? Está sendo difícil para você guardar os mandamentos de Deus? Você fica angustiado, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, que você não consegue se encaixar nisso. Então, precisa rever. Você talvez não fez a segunda escolha. Você precisa fazer uma escolha pela porta que você vai entrar e o caminho que você vai seguir. Mas agora você precisa fazer uma outra escolha. Uma escolha de tirar todo o seu peso, todo o fardo que você carrega, toda a sua bagagem que você trouxe aí durante toda a sua vida e confiar completamente a sua vida a Jesus. Entregar para eles os seus medos, as suas frustrações, os seus anseios, a sua ansiedade. Entregar a Ele, deixar que Ele carregue. Você viu, eu mostrei para vocês, o meu guia, ele levou a minha carga, né, o meu peso, as coisas que eu precisava levar para eu entrar naquela caverna. Para entrar na caverna, você precisa de espaço. São momentos íngremes, estreitos e difíceis. Eu não consigo com aquele peso. O guia levou para mim. E Jesus convida hoje, para mim e para você, que você também deixe Ele levar o seu fardo. Deixe levar tudo aquilo que te impede de ser completamente feliz durante o percurso. E não só esperar a felicidade lá na eternidade. É exatamente isso que Jesus quis ensinar. Ele quis nos ensinar que nós vivemos aqui, o agora, o hoje,
mas como se ainda estivéssemos vivendo já a eternidade. Né? Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, o céu é aqui. A gente tem que fazer do nosso lar um pedacinho do céu. A nossa convivência com as pessoas. Eu gostei muito do testemunho ali da Meire. As pessoas começaram a perceber o amor que ela tinha. Tem que transbordar nos olhos, nas ações, nas falas, naquilo que você posta nas suas redes sociais. Tem que transbordar o amor de Deus em todo o seu ser. Deus, Ele tem planos para você. Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. Nós não devemos temer. O andar no caminho não deve ser tão difícil assim. Nós sabemos que vamos ter situações complicadas, mas isso não pode abalar a nossa fé. Nós temos que entender que as provas da vida, elas vão acontecer. Mas elas não devem ser temidas, porque nós devemos colocar a nossa confiança completa em Deus. E Ele pede isso hoje de você. Você quer ir por esse caminho? Você quer ir por esse caminho estreito, pessoal? Aqui que está aqui comigo na igreja. Você entende isso? Você precisa tomar essa decisão hoje. Você, meu amigo e minha amiga que está aí em casa, você aceita entrar no caminho estreito, que é Cristo Jesus na sua vida. E Ele vai te guiar nesse caminho que às vezes parece ser difícil, mas vai ficar mais leve se você entregar todos os seus fardos a Ele. Tudo que pesa, toda a sua angústia, tudo que faz você, às vezes, pensar que não vai dar, entrega para Ele. Esse último verso é um verso que acalenta muito o meu coração, porque Jesus, Ele completa toda a ideia, dizendo, vinde a mim, você que está... Todos, né? Ele fala todos, é um convite universal, não é para um ou para outro, é um convite universal. E ele fala, todos os que estão o quê? Cansados. Falamos ontem, nós nos sentimos deslocados, cansados, parece que não pertencemos, as coisas estão fora do eixo. Então é para nós, cansados, oprimidos ou ainda sobrecarregados. Ele diz, eu vos aliviarei. Ele faz a promessa. E ele ainda fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Olha que texto poderoso. Esse texto se encontra em Mateus, no capítulo 11, verso 28 a 30. Veja, Deus, Ele faz a promessa. Ele assina embaixo. Ele vai te aliviar. Ele vai dar descanso à tua alma. E você vai começar essa caminhada. Esse convite é para hoje, tá? Esse convite não é para daqui um mês. Deixa eu terminar esse trabalho, aí eu aceito esse convite. Eu preciso me casar primeiro, aí eu vou aceitar esse convite. Eu preciso ter um filho. Agora não dá. Não faça isso. Não coloque desculpas. O convite de Jesus é hoje. Hoje Ele faz esse convite. Comece essa caminhada, porque Ele fala que essa caminhada é de vitória. É para os vitoriosos. Confie. Não permita que nada nem ninguém tire o foco de você caminhar junto com Jesus. E sabendo que Ele vai aliviar o teu fardo. E a caminhada, o percurso, não vai ser tão pesado assim. E você vai falar como Paulo, essas nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao peso de glória que há por vir. Amém? Que Deus esteja com você no seu coração. Abra para que Ele possa entrar. Faça a sua decisão hoje. E eu quero orar por você. Se você quer começar essa caminhada, eu peço que você fique em pé e ore comigo.
E se você está em casa, sentindo que Jesus está falando no seu coração, também fique em pé, levante a sua mão, se você puder, e faça essa oração comigo neste momento. Eu convido também a igreja a estar comigo em pé. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou sem uma instrução para o caminho que devemos percorrer, para esse percurso rumo ao destino, que é a eternidade. O Senhor deixou instruções práticas, instruções certeiras, de que como devemos viver. Precisamos fazer escolhas. A primeira delas é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Ele é a porta que conduz ao caminho. Então a segunda escolha é andar no caminho com Jesus. E quando está difícil, nós temos que fazer a terceira escolha, de entregar todo o nosso fardo, todas as nossas limitações, todas as nossas angústias e medos a Cristo Jesus, porque Ele tem um fardo mais leve para trocar com a gente. É o nosso guia, Ele vai nos acompanhar e a caminhada não vai ser tão difícil. Obrigada, Senhor, por essa instrução. E agora, Espírito Santo, visite cada coração que está aqui e também que está online acompanhando conosco. Pai, faça a transformação necessária, nos ajude nessa escolha e que possamos permanecer fiéis até o fim. Eu oro em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Quero fazer um convite para você. É o último slide. Nós não vamos parar por aqui. Tem mais para estudarmos. Nós precisamos entender que o que a gente está vivendo, será que é tempo perdido? Será que é uma vida perdida? Nós vamos entender o real sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. E você não pode perder. E eu convido você, na próxima quarta-feira, estar conosco aqui na igreja, presencial se possível, em casa, online, nesse mesmo canal. Eu te aguardo. Uma ótima noite para todos.